Boa noite a todos. Obrigado pela participação na nossa live, proporcionada pelo Sindicato dos Despachantes do Espírito Santo e o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas, em parceria com o Detran do Espírito Santo e com o Conselho Federal de Despachantes Documentalistas. Sou Luiz Cláudio, sou diretor comercial da Pimpag. Pimpag é uma empresa parceira dos despachantes, do Conselho Federal, dos Conselhos Regionais, está aí sempre com vocês e trazendo novos produtos, novas possibilidades e ajudando a essa categoria tão cara para a gente, que é o despachante documentalista. Nosso evento, que conta hoje, por conta da pandemia do coronavírus que enfrentamos, acontece de forma online e tem o propósito de explicar de forma clara e objetiva as novidades referentes ao CRV digital, que já começou a vigorar, inclusive, né? Esse processo de lives vem ajudando muito para que com a gente, nesse período de pandemia, possa divulgar os trabalhos e possa estar uma comunicação direta com todo mundo de forma mais rápida e segura. Estão participando aqui conosco, né, e eu gostaria de agradecer o Dr. Givaldo Vieira, diretor-geral do Detran, o senhor Kleber Bongestabi, diretor de veículos do Detran do Espírito Santo, o senhor Osnildo Silveira, mais conhecido como Silveirinha, presidente do Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas e do Conselho Estadual dos Despachantes Documentalistas de Santa Catarina, Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas de Santa Catarina, o senhor Evaldes Venturim, nosso grande parceiro e conhecido aí de vocês, que é o nosso presidente do Conselho Regional dos Despachantes do Espírito Santo, e que fez todas as atividades e todo o esforço para que a gente pudesse estar aqui comunicando com vocês, despachantes documentalistas do Espírito Santo e mais os participantes do resto do Brasil que estão aí conosco, deixando a possibilidade da gente orientar e mostrar para vocês, nessa parceria com o Detran, como funciona o novo CRV digital, uma coisa de suma importância e que muda bastante aí a nosso trabalho nos escritórios para o atendimento à população, tá bom? Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Evaldo Venturim, nosso grande parceiro, que vai fazer aí todas as considerações iniciais do nosso evento. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite a todos. O Luiz Cláudio eu vou apresentá-lo, né, como um parceiro nosso também do Pimpag, que já fez a apresentação de todos os membros aí da live. Então, encurtou já o nosso prazo aqui, não tenho que indicar as pessoas lá, né, a todos. E agradeço a todos pela presença, né, online, devido ao sistema de pandemia, que hoje a gente não tem mais a liberdade de reunir, né? Então, tem sistema online, está dando vazão, está dando sequência nos trâmites normais, né? Então, eu espero que essa live possa contribuir e sanar muitas dúvidas que surgem e que surgirão com esse novo método de trabalho implementado por uma nova normativa, né, uma resolução do CONTRAN, que trouxe novidades, que a tecnologia vem trazendo desafios para toda a população. Esse é um desafio, principalmente para o Detran, e a categoria hoje do despachante é um grande desafio. Então, nesse momento, eu peço até que o nosso diretor do Detran, parceiro nosso, amigo, possa até fazer uma abertura melhor, dar início nessa live, entendeu? Então, eu passo a palavra aí para o Givaldo, para ele fazer essa abertura aí solene desse evento. Obrigado, Venturim, querido amigo, presidente do Conselho Regional dos Despachantes, também diretor do sindicato local aqui do Espírito Santo. Meus cumprimentos ao Silveirinha, do Conselho Federal, ao Luiz Cláudio, da empresa parceira, Pimpag, aí, dos despachantes, também uma das empresas que presta serviço aqui, o Detran, o Bongestabi, gerente de veículos aqui do nosso Detran, a toda a equipe que dá suporte, especialmente aos despachantes, documentalistas e aqueles que nos acompanham nesse momento. Eu agradeço inicialmente pelo convite
que me foi feito aí pelo sindicato, pelo conselho, para participar com vocês desse diálogo, e parabenizo porque considero a iniciativa que nos aproxima e cria a oportunidade de transmitir as informações. Eu vou falar brevemente, de uma maneira mais ampla, sobre o ambiente em que se encaixa o CRV eletrônico, aqui para nós do Detran, e o Bom Gestab vai falar para vocês de informações de natureza técnica, e também é ele que vai esclarecer as dúvidas mais específicas, que são muito naturais neste momento de implantação de algo novo, sobretudo feito tão repentinamente como decidiu o Denatran há poucos dias de fecharmos o ano. Bom, para nós, pessoal, o CRV eletrônico, ele vem perfeitamente dentro do ambiente em que nós nos encontramos aqui no Espírito Santo, porque o Detran do Espírito Santo já é 100% eletrônico desde o ano passado, foi uma conquista que tivemos, se tornou 100% digital durante a pandemia, e agora nós já estamos em implantação da fase de automatização, ou seja, processos de veículos e também de habilitação, infrações e penalidades. Nós estamos evoluindo nesse momento numa terceira etapa. A primeira etapa foi tirar do papel e passar para o mundo eletrônico. Então, o que isso significou para nós? Nós gerávamos mais de 400 mil processos de veículos por ano, mais de 400 mil processos de habilitação por ano, cerca de 200 mil processos de penalidades, infrações também por ano, ou seja, estou falando de em torno de 1 milhão de processos finalísticos por ano. Toda essa papelada a gente tinha que pagar, e parte ainda vou pagar até vencer os 5 anos, né? Então, eu estou falando de 5 milhões de processos de papel que, além de ser difícil de controlar, tramitar, eu tinha que pagar empresas que têm enormes galpões para tratar todos esses processos, digitalizar, colocá-los nas caixas, e toda vez que eu precisava ou preciso de um processo de papel desses, eu tenho que pagar de novo para retirar esse processo lá dos galpões, enfim, e para analisar. Então, nós fizemos a primeira etapa, sair do mundo do papel e entrar para o mundo eletrônico. Fizemos a segunda etapa, que foi muito importante para a sociedade capixaba, e eu diria muito importante também para os despachantes, porque em plena pandemia, nós conseguimos completar o Detran 100% digital de maneira que, enquanto muitos Detrans no Brasil forçosamente tiveram que suspender os seus trabalhos, seu atendimento, o funcionamento, e com isso, muitos despachantes Brasil afora não tiveram condições de trabalhar na pandemia. Aqui no Espírito Santo, com essa etapa digital, nós colocamos os serviços acessíveis à população pelo site, nós conectamos normas de prevenção para os breves momentos que ainda é necessidade de algum contato, como, por exemplo, para pegar um documento impresso na agência, no caso de habilitação, para fazer lá um exame médico, enfim. E com isso, nosso Detran funcionou durante a pandemia em todos os seus serviços. E nós permitimos que os despachantes documentalistas no Espírito Santo tivessem condições de trabalhar. E foi um ganho espetacular, porque isso significou preservar renda, emprego de muita gente, porque eu estou falando de milhares de pessoas e famílias que desenvolvem sua atividade laboral, provém sua renda de serviços em torno do que o Detran desenvolve. E nós já demos um passo à frente. Nós agora já estamos automatizando os serviços. Aquelas verificações que são feitas ainda em parte pelo olho humano, agora o robô está fazendo, tornando mais seguro, mais rápido. Fizemos aqui um processo inovador no Brasil, os despachantes sabem disso, que foi o Registra Fácil. O Registra Fácil significa que um carro zero
no Espírito Santo, hoje, ele é registrado apenas tendo a chave, o código de identificação da nota fiscal eletrônica, somente, né? Que o despachante lança no nosso sistema, o nosso sistema vai na base da Fazenda, tira todos os dados, confere, vai na base nacional, confere, vai na base de gravames, confere, faz todas as verificações e isso se completa em frações de segundo. Isso é uma inovação em nível de Brasil muito importante. Agora vamos entrar na implantação do Renave, onde nós vamos fazer, junto com o Renave, o Transfere Fácil, que vai ser aquele momento em que a gente vai lidar com os veículos usados, que é uma grande quantidade de processos aqui. Então, o CRV impresso ainda era algo em descompasso com a nossa realidade, porque nós fazíamos tudo no mundo digital eletrônico, mas ainda tínhamos que imprimir o papel moeda do CRV nas nossas agências, organizar um malote com o sindicato de despachantes para uma melhor distribuição, para isso retornar através da mão do despachante até o cliente que necessitava deste documento. Agora esse processo foi simplificado, mas uma coisa que eu queria reforçar com vocês, né, os despachantes aqui do Espírito Santo sabem bem disso, nós fizemos todo esse processo de modernização no Espírito Santo sem retirar a importância e a relevância do despachante dentro desse procedimento, certo? Então, muito se falou de que o avanço no Espírito Santo iria tirar a oportunidade dos despachantes, quando, na verdade, nós aumentamos as oportunidades, porque geramos mais serviços, permitimos o trabalho durante a pandemia, e à medida que o serviço do despachante vai se tornando mais ágil, mais rápido, mais seguro, ele também ganha mais credibilidade com o cliente, porque quem não vai preferir tratar todas as suas necessidades em relação ao Detran com um profissional habilitado, preparado, com acesso aos sistemas do Detran, que consegue otimizar toda a sua necessidade. Então, nós, enquanto alguns Detrans no Brasil tiveram que parar o atendimento no fim do ano, durante dias, para, no mundo do papel ainda, entrar com CRV eletrônico, o nosso compasso foi distinto, porque o que nós tivemos que fazer foram alguns ajustes sistêmicos, né? E hoje o CRV está rodando perfeitamente. Ontem nós tivemos uma instabilidade do nosso sistema, mas foi um problema aqui de provedores do nosso sistema, foi uma intercorrência que nada teve a ver com a implantação do CRV, mas hoje, por exemplo, nós fluímos normalmente, concluindo todos os processos que dependiam do CRV. É claro que uma concessionária preencheu uma nota fiscal eletrônica com o código errado. Às vezes passava lá a olho nu, porque é muito detalhe para ver, mas no sistema não passa. Então, dá um alerta aqui, a gente vai aprendendo também, vai orientando as concessionárias. É preciso entender que quando a gente implanta um sistema tão novo, é natural que questões que não estavam muito aparentes, elas estejam sendo verificadas. Então, posso dizer a vocês que o CRV é uma implantação de sucesso no Espírito Santo. Nós até acreditávamos que poderíamos ficar aí a primeira quinzena de janeiro apagando incêndio, resolvendo o problema até o sistema se ajustar, mas hoje já funcionou perfeitamente e é assim que a gente pretende vê-lo funcionando. A vantagem para o cidadão é grande, porque é praticidade, até do ponto de vista de saúde, né? Não vai precisar ter contato físico, pegar papel. E, para o despachante, nós vamos manter aquela funcionalidade que eu criei, pedi à nossa equipe para modular, né? Que é a facilidade do despachante imprimir o documento para o seu cliente. Tá? Nós criamos uma API específica para isso, que até gerou um novo serviço para os despachantes. Então, a geração deste documento vai continuar disponível com facilidade para o despachante,
incrementando o seu leque de serviços aqui no Estado. É claro que todo desenvolvimento tecnológico, ele é um desafio para diversas profissões. O desenvolvimento tecnológico desafia a minha profissão, eu sou advogado, desafia a profissão do médico e desafia também a profissão do despachante documentalista. A gente vai ter que se reinventar todo mundo dentro desse novo ambiente, que não é uma realidade só do Detran do Espírito Santo. Sobretudo a pandemia mudou bruscamente a compreensão da sociedade sobre como a tecnologia pode ser usada a nosso favor. Então, o que eu queria dizer a vocês é que o CRV está bem implantado no Espírito Santo, já é considerado uma implantação de sucesso, intercorrências podem surgir, né? E nós vamos seguir em frente. Tem novos projetos para serem organizados aí. Nós estamos discutindo com os sindicatos despachantes e com o Conselho aprimorar a relação do Detran com os despachantes. A nossa ideia é privilegiar o Conselho, porque o Conselho está constituído por lei, e dar ao sindicato um papel mais próprio da representação da categoria, né? E as transações entre Detran e despachantes serem mediadas pelo Conselho. Isso dará proteção ao Detran e proteção aos despachantes. Então, nós estamos trabalhando a várias mãos nesse modelo, tá tudo tranquilo, a atuação dos despachantes está garantida, certo? E nós, dentro do tempo aí do sindicato, que está se reposicionando, vamos garantir essa nova formatação para o futuro, porque a nossa ideia é fazer entregas à sociedade aqui, e também organizar de tal maneira que, mesmo que a gente não esteja aqui, o despachante esteja com sua oportunidade, seu papel garantido junto ao Detran. Então, eu vou encerrar por aqui, agradecer mais uma vez ao Venturim, ao Silveirinha, que são os representantes da categoria, ao Luiz Cláudio, que é parceiro, né, a todos que ajudaram a formatar, e a todos vocês que estão nos ouvindo. Aproveitando para desejar que esse 2021 seja um ano de saúde, em primeiro lugar, que todos estejam protegidos, que seja um ano de conquistas, e conquistas para a nossa categoria dos despachantes. Vocês sabem o carinho que eu tenho pela categoria, desde longa data, desde 2007, quando fui deputado estadual, quando fui vice-governador, quando fui deputado federal, sempre presente nas lutas, nos momentos de festa, de sofrimento, e nessa oportunidade que tenho aqui junto ao Detran, tá? Onde eu tenho constituído com vocês uma relação parceira, sempre orientando a nossa equipe a tratar com dignidade, com cooperação, o despachante que presta esse serviço aí na relação entre o Detran e os proprietários de veículos, especialmente, né, e outros que dependem do Detran para tratar das suas necessidades de documentos e outras atividades. Então, muito obrigado. Vamos seguir firme nesse 2021 com novas conquistas, fortalecendo o trabalho do despachante, e eu acho que o CRV só consolida, porque dá a nós todos ferramentas eletrônicas capazes de nos preparar e nos posicionar dentro desse novo mundo, que é o mundo digital que nos cerca, né? E não poderia ser diferente aqui no Detran. Obrigado, gente. Eu paro por aqui e fico agora acompanhando aí a fala de vocês. Muito obrigado, doutor Divaldo. Aqui me permite só uma observação. Realmente, no Espírito Santo, a gente tem aí esse contato sempre com o Venturim, com os despachantes locais, e a gente tem certeza aí da parceria que tem o Detran com os despachantes, sempre criando as melhores possibilidades de atendimento para o cidadão. Quando o senhor citou desafio, acho que é uma palavra que deixa muito claro o trabalho dos despachantes. Eles passaram por diversos desafios nos últimos anos e sempre se atualizando e sempre deixando, eu não digo nem correndo atrás, até correndo do lado, à frente, sempre trazendo a possibilidade de ótimos serviços para o cidadão.
Muito obrigado aí pela parceria do Detran e por esse trabalho que faz aí junto com essa categoria. Eu queria passar agora a palavra para o nosso querido amigo Osnildo Silveira, presidente do Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas, nosso amigo e mais conhecido como Silveirinha. Silveirinha, a sua palavra, por favor. Obrigado, meu amigo Luiz Cláudio. É um prazer. Primeiramente, boa noite a todos. Queria dar o meu boa noite a todos os membros aí que estão compondo essa live, usando da fala para levar mais esclarecimentos a todos os despachantes de trânsito do Espírito Santo, mas de uma forma geral para todos os despachantes do Brasil. Saudar com muita alegria mesmo, eu nunca tive a oportunidade de falar e de conhecer o diretor-geral do Espírito Santo, do Detran, doutor Givaldo Vieira. Tinha visto muito falar, o Venturim sempre falou que é uma pessoa muito bem relacionada com os despachantes de trânsito e, de uma forma geral, com todos os setores credenciados aí do Detran do Espírito Santo, mas não sabia que ele tinha uma dimensão tão grande, uma vivência política tamanha como vice-governador, deputado federal, e nós aqui interagimos muito com isso aqui no nosso estado. Então, quero agradecer e parabenizar a todos, é claro, que estão participando, mas de uma forma muito especial ao doutor Givaldo por ter esse conhecimento e esse esclarecimento todo e com a parceria que ele dedica e essa visão de ter esse melhor relacionamento com os despachantes deste estado que é o Espírito Santo. Dizer o seguinte, que se todos no Brasil, se todos os diretores do Brasil tivessem essa consciência de que o despachante, há muito tempo, ele deixou de ser um atravessador, mas para ser um parceiro do seu estado, eu garanto que eles teriam o avanço tão grande como tem o Espírito Santo. Então, deixar aqui meus parabéns a ele, não poderia deixar de deixar meus parabéns a ele, toda a sua assessoria. Dizer também de que o nosso estado, o estado de Santa Catarina, ele não fica muito atrás do estado do Espírito Santo, porque aqui é um governo que através do nosso governador Carlos Moisés, é um governo digital, 100% digital. O nosso Detran, ele já tem aqui implantado aqui o RENAVE, que é o Registro Nacional de Veículo em Estoque, onde foi escolhido como piloto, e está avançando e já está em fases de trabalhos com esse RENAVE. Mas gostaria de dizer também o seguinte, pegando esse gancho, que Santa Catarina, doutor Givaldo e aqueles aqui que nos escutam, e aproveitar que eu esqueci de mandar um abraço carinhoso a todos os despachantes aí do Espírito Santo e todos os despachantes do Brasil. É um momento que a gente tem que aproveitar para tirar as dúvidas, né? Mas eu gostaria de deixar um registro aqui também, que o estado de Santa Catarina, ele não fica muito atrás por ser um governo digital, e o seu Detran também está bem avançado quanto a essas ferramentas novas que foram agora, a partir do dia 4, mas desde o ano que se passou, ela vem sendo implementada através do CRLV eletrônico. Mas Santa Catarina, há muito tempo, desde o ano de 2007, a gente já emite os documentos no escritório dos despachantes catarinenses, né? Fazendo com isso uma parceria muito forte com o Estado catarinense e, consequentemente, com o Detran de Santa Catarina. Através nós aqui temos 295 municípios do Estado catarinense e só tínhamos 86 pontos de atendimento até o ano de 2007. E hoje, com a emissão do certificado de registro de veículo no escritório dos despachantes, porque em 2007 a gente tinha o CRLV, a emissão no escritório. Já há um ano atrás, passamos a emitir também o CRV. Com isso, nós abrimos de 86 pontos de atendimento, que eram através das Citrans e Ciretrans,
que compõem o sistema de atendimento do Detran de Santa Catarina, nós passamos de 86 pontos para 295 pontos de atendimento nos municípios, mas aumentamos em 1.200 pontos. 1.200 pontos, por quê? Porque temos 1.200 escritórios de despachantes que fazem a emissão dos documentos dos veículos. E isso, quem é que ganha com isso? Quem ganha com isso é o cidadão do seu estado, no caso aqui, Santa Catarina. Como ganha aí no estado do Espírito Santo o cidadão capixaba. E, nesse sentido, eu gostaria de dizer o seguinte: quando você cria um estado descentralizador, porque nós temos aqui, e eu tenho certeza que o doutor Givaldo deve ter conhecido ele como senador e o deputado, Givaldo como deputado federal e ele como senador, que era Luiz Henrique da Silveira, que foi senador do Brasil e também governador do estado de Santa Catarina, que há pouco tempo atrás, 4 anos, 5 anos, ele veio a falecer. Bom, mas ele já falava naquela época na descentralização do Estado. Isso cria o seguinte: eu acho que os órgãos públicos, eles têm que ser, como o Detran, ele tem que ser um órgão regulador e fiscalizador, mas quem tem que executar é o profissional lá na ponta, aquele que é o credenciado do Detran. Esse sim, ele tem expertise para que possa atender melhor a população, dando um retorno bem mais rápido, desburocratizando. E com esse sentido de desburocratizar, nós podemos fazer o seguinte: nós podemos criar um estado onde o trabalho da estrutura do Estado ela fique menor. Menor, que eu digo, para que ela possa pegar os seus funcionários lotados, onde faziam esse trabalho, e possam ser remanejados para outro tipo de trabalho, ou até outros órgãos, né? Com isso, ele fica um Estado fiscalizador, né? E quem executa é o profissional lá na ponta. Quem ganha com isso? É o Estado, porque o Estado vai poder, ele vai poder se dedicar mais a investir mais na educação, na saúde e na segurança. E isso é um detalhe muito importante, que só os grandes administradores percebem, mas é muito fácil. O doutor Givaldo, ele já percebeu isso, e isso é muito importante. Isso nos traz mais garantia ao cidadão. Essa é a importância de tudo isso, um Estado mais fiscalizador. Mas, com tudo isso, eu gostaria aqui de fazer uma pequena colocação antes de terminar a minha fala. É o seguinte: respeitando a colocação toda muito inteligente feita pelo nosso diretor-geral, doutor Givaldo Vieira, eu gostaria de dizer ao doutor Givaldo e dar o parabéns por essa administração, mas gostaria de registrar que esse não é o modelo que existe em todo o nosso país. Nós somos 26 estados e um Distrito Federal. O que acontece em Vitória, ele não acontece quase lá no seu interior, ele não acontece no atendimento lá em Rondônia, lá no Acre, entendeu? Lá no interior da Paraíba e por aí afora, no meu estado, Santa Catarina, né? Porque a gente sabe que lá no interior há uma dificuldade muito grande da inclusão digital, por vários problemas, né? Não só o problema de digital, mas a condição até financeira de um cidadão poder ter o seu smartphone, ter uma internet decente. Tem cidadão nesse país que não sabe nem o que é o e-mail, E por que eu estou me referindo a isso? Estou me referindo porque é o seguinte: no ano de 2019, a presidente da AND, a doutora Larissa Abdala, ela teve numa audiência pública, lá na Câmara Federal, no dia 29 de 10 de 2019. 29 de 10 de 2019. E lá, no tema que debatia licenciamento e identificação de veículos, que debatia a PL 3267, que era o nosso novo Código de Trânsito brasileiro,
e que mais tarde foi sancionada agora através da Lei Ordinária 1407 de 2020, agora quase final de 2020, pelo nosso Congresso Nacional. E ela, a doutora Larissa, presidente da AND, Associação Nacional dos Diretores do Detran, na sua fala, ela já dizia o seguinte, que ela se preocupava em muito com esse mundo só digital, e que no artigo 121 e 131, ela defendia que nós tínhamos que ter o físico e o digital. Por que isso, senhores? Porque o legislador, nesses dois artigos que foi sancionado no novo Código de Trânsito Brasileiro, 121 e 131, ele diz: físico e o digital, a escolha do proprietário. Por quê? Porque o nosso país ele tem dimensões continentais. A realidade de Santa Catarina uma, a realidade do Espírito Santo é outra, e do estado do Acre é um, e por aí afora, cada um com uma realidade que não é a mesma. E temos problemas nesse país com relação à inclusão digital, que chega a 35% da população brasileira. E o legislador, o nosso Congresso Nacional, ele foi lá e ele colocou o seguinte, o artigo 121 e 131, preocupado com essas diferenças que existem em todo o nosso país. Então, para dar condição para que nós tivéssemos a evolução, eu sou, e todos nós somos a favor da evolução. Eu sou completamente a favor da evolução e não tem como ser contra ela, como diz o doutor Givaldo. Não há absolutamente condição de ser contra. Mas nós temos que ter um período de transição. Nós temos que ter esse período. E o legislador, ele se preocupou com isso. Mas o Denatran não respeitou, é bom que se fale, o Denatran não respeitou essa legislação, essa lei, o artigo 121 e 131, a escolha do proprietário, passando por cima através de uma resolução, e isso o doutor Givaldo conhece muito, se sobrepondo a um artigo de um Código de Trânsito brasileiro, não ao artigo, a 2, e se eu citar mais algum, tem mais outros aí. Então, isso não pode acontecer, com todo respeito à evolução. A evolução tem que acontecer, mas ela tem que ser, ela tem que fazer e se respeitar aquilo que está no Código do Trânsito brasileiro. E essa resolução, ela não respeitou o Código de Trânsito brasileiro. Isso não há o que se discutir. Não estou aqui dizendo não estou aqui dizendo para que não tenha evolução, muito pelo contrário, nós somos a favor. Eu vivo no estado que nós já criamos um banco, que é a Creditran, a Cooperativa de Crédito Despachante Catarinense, que já nós lançamos ela no ano de 2000, há 21 anos atrás, e somos responsáveis por 80% das cobranças que são inerentes ao trânsito. Imaginem vocês que nós temos uma perspectiva de receita de 1 bilhão e 700 milhões de reais só para o IPVA. E nós, despachantes, através do Banco Catarinense, Banco do Despachante Catarinense, que é a Creditran, o nosso banco, que é modelo e é único nesse país, que é o Banco dos Despachantes Catarinenses, é responsável por 80% desta cobrança. Então, vejam a responsabilidade do despachante catarinense. Então, nós estamos preocupados, nós somos favoráveis ao avanço, mas nós temos que também saber que o nosso país ele tem dimensões gigantescas, cabe uma Europa quase todinha dentro desse país. E aí nós temos várias diferenças e vários desenvolvimentos tecnológicos em cada estado. E isso deveria de ser respeitado. Isso é o que eu tenho para colocar aqui. E isso, para finalizar, vai gerar muitas demandas e ações na justiça. Porque simplesmente uma resolução, ela não pode se sobrepor, e o doutor Givaldo sabe disso como advogado, não pode se sobrepor a uma lei. Ela não pode, de maneira nenhuma.
Existe uma pirâmide, e essa pirâmide tem que ser respeitada, e uma resolução está abaixo de uma lei. Então, não podemos fazer isso. Não quero dizer aqui que somos contra, volto a frisar, mas temos que respeitar aquilo que a lei estabelece. Tá bom? Olha, gostaria aqui de fazer esse registro, não poderia deixar de fazer, mas mandar um abraço a todos os despachantes desse país, ao doutor Givaldo, um prazer enorme em poder aqui estar sentado nessa banca, nessa live, a todos vocês que constituem essa banca de apresentação, o meu abraço e como eu costumo dizer aqui, do meu estado, um beijo no coração de vocês e com muita alegria e satisfação, eu agradeço muito de estar aqui presente com vocês. Grande abraço e um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Silveirinha. Como sempre, você dá muito bem o recado e é efetivamente um grande representante do despachante desse nosso Brasil. Passo agora a palavra para o nosso anfitrião, que proporcionou aí, que propiciou que a gente esteja nessa noite aqui discutindo esse assunto tão importante para o despachante, o CRV Digital, o presidente do Conselho Regional dos Despachantes e Documentalistas do Espírito Santo, o senhor Evaldo Venturim, mais conhecido com os amigos só por Venturim. Só, Venturim, a palavra é sua, por favor. Pessoal, nós estamos com um objetivo aqui de a gente ouvir, né, o bom gestado, mas a gente não podia deixar de manifestar o desempenho, a participação, o crescimento que o diretor do Detran, o Givaldo Vieira, está trazendo. E nesse crescimento, nessa modernização que ele está implementando, sem sombra de dúvida, levando o despachante sempre participando. Então, a gente avalia aí, nesse momento de pandemia, dentre outros projetos também que nós estamos, o 100% Digital, que é um projeto de governo, ele, com a visão dele ampla, ele antecipou o projeto 100% do Detran, 100% Digital do Detran, e com a anuência nossa. O Givaldo chegou para a gente, nós estamos em pandemia, não podemos emplacar carros, vamos fazer isso, vamos embora, fizemos. E para vocês terem uma noção do que o despachante representa, e muitas vezes não é visto essa ajuda, esse auxílio ao Estado que a gente traz, essa forma de arrecadar facilmente para os cofres públicos. Nós tivemos, por dia, nós fizemos com estatística, acompanhando com o Detran e a gente, 94% dos documentos processados em um dia, no pico da pandemia, foram passados pelas mãos dos despachantes, pelas centrais que a gente tem, que a gente desenvolve todo esse trâmite dos documentos, desde da captação e da elaboração, da conferência e da parte de emissão da auditagem no Detran. Então, o despachante presta um serviço à população de muita importância e a gente não, muitas vezes, as pessoas não reconhecem essa tendência, esse valor que nós temos. As pessoas que vivem na clandestinidade pensam que o despachante é um quebrador de galho, mas não é mais. O despachante hoje ocupou um espaço porque tem um vácuo e ele ocupou com galhardia, porque se você avaliar os movimentos que são feitos de emplacamento no Detran, principalmente nessa pandemia, são reflexo de que o despachante representa muito para a sociedade, para os proprietários de veículos, para revendas, concessionárias e para o Estado, que é mais importante. Então, eu só queria mencionar outras coisas, mas neste momento nós precisamos entender melhor, né, essas mudanças que virão aí. A gente abstém de manifestar alguma coisa a mais, mas a gente agradece realmente o Givaldo, o Silveirinho, que falou aí também agora, tão brilhantemente, a participação. A gente quer ouvir mais o objetivo nosso aqui, o objetivo da categoria, que é entender melhor esse CRV digital.
Aí eu volto para o Luiz Cláudio para coordenar aí. Pessoal, obrigado. Mas antes de passar a palavra para o Bom Gestado, né, que vai aí nos brindar aí com a experiência, com o conhecimento e mostrar como está funcionando isso, tirar as dúvidas dos despachantes, eu queria agradecer bastante ao doutor Givaldo Vieira pela participação. Sei que o doutor tem aí compromissos, vai precisar se retirar, mas eu não poderia deixar de registrar aqui estão chegando diversas comunicações aí, diversos elogios para o Detran do Espírito Santo, doutor Givaldo. E eu queria só destacar dois desses elogios. Um feito pelo David Dantas, ele diz: precisamos que os diretores dos Detrans do país tenham o mesmo pensamento do diretor do Espírito Santo. Parabéns pela parceria e confiança no profissional despachante. E também do nosso grande parceiro e amigo do Idelton, presidente do Conselho Regional dos Despachantes de Goiás, que fez aqui também uma homenagem, agradecendo o trabalho aí que o senhor fez pelos despachantes do Espírito Santo, mas principalmente o exemplo que está dando aí pelos trabalhos prestados no Espírito Santo, que vem trazendo muita coisa aí, muita vantagem para o povo do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Bom, muito obrigado, doutor, pela sua participação. Nesse momento, queria passar a palavra para o doutor Kleber Bom Gestado, que vai fazer aí a apresentação, que culmina aí nosso grande momento do evento de hoje, com os conhecimentos, detalhando o processo novo do CRV Digital. Peço a todos aí que prestem muita atenção aí na apresentação, que a gente vai sair ganhando muito aí no nosso dia a dia. Bom, com a palavra, doutor. Obrigado a todos. Com a anuência do Dr. Givaldo Vieira, diretor-geral do Detran, eu gostaria até de ampliar um pouquinho a fala do presidente Venturim. Mesmo em 2019, né, sem se tratar de pandemia, mais de 85% de todos os processos de veículos do Estado do Espírito Santo passaram por despachantes. Então, tipo assim, a importância desse profissional é inegável, né, inquestionável, e o tratamento a ele tem que ser com muito esmero, com muito zelo. Antes de entrar propriamente na apresentação, é importante relatar aqui um cenário do que aconteceu em relação, né, ao projeto que está em andamento hoje. Nós tivemos aí, depois da publicação da 809, da resolução 809, né, são 15 dias corridos, e foram praticamente 9 dias úteis para que a gente pudesse colocar de pé o projeto CRV eletrônico. Pessoas entenderem a situação que nós passamos lá, imagina, quando eu levo um projeto desse para o ar, eu tenho que tentar simular todas as situações possíveis de ocorrerem. Então, tipo assim, tudo que a gente pode imaginar que vai acontecer tem que ser a preparação do projeto. E, para entenderem o cenário, o próprio Denatran está aprendendo conosco, né? Então, nós temos assim, é um projeto que está acontecendo. E por que eu falo isso? Porque, na verdade, o projeto está em evolução. Nós temos já hoje ele preparado, em condições de ser executado, mas não temos dúvida nenhuma de que nós teremos que evoluir e teremos que fazer adequações ao longo do processo. Nós ficamos 2 dias, né, basicamente, fazendo com os servidores. Os despachantes sabiam o que estava acontecendo, mas não necessariamente estavam ainda operacionalizando o sistema do CRV. E que a gente começa amanhã essa migração. Então, nós temos essa demanda. Deixa eu só ver a questão da aplicação. Os senhores estão vendo a transparência? Os slides? Ok. Vamos lá. Nós estamos vendo aí. Senhores, isso aí, na verdade, o Espírito Santo não inventou nada, né? Como os senhores sabem, cenário geral do Brasil. Aquela bagunça toda de DPVAT, de líder seguradora e tal, o Denatran veio e editou a resolução 809 e simplesmente não permitiu mais que os Detrans eles fizessem a emissão do CRV em papel moeda. Então, esse é o cenário.
né? Nós tínhamos nossa programação aqui para ficar no modelo antigo, em condições de ficar no modelo antigo até o final de janeiro, para a gente entrar com um sistema mais robusto possível, mas não foi possível, então a gente entrou com o que nós já tínhamos desenvolvido, que rodou bem em 2 dias. Como o diretor Givaldo Vieira já havia falado, nós tivemos intercorrências outras que não tinham necessariamente a ver com o CRV, no dia de ontem. No dia de hoje, até meio-dia, nós sanamos os outros probleminhas e rodou tudo. Então, agora nós temos condições de divulgar e inserir os senhores aí nesse projeto. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu tentar ampliar aqui, que eu estou com dificuldade de enxergar esse negócio aí. Só um minuto, por favor. O que nós temos que levar em consideração agora com esse modelo? Não existe mais a figura do CRV enquanto um documento separado. Se os senhores olharem lá no CTB, nós tínhamos o antigo CRLV, que era o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Então, na verdade, agora, esse único documento chamado CRLV, ele, na verdade, virou um documento único. Juntou aí o antigo CRV, que era o papel moeda, o verso do CRV, que nós conhecíamos como ATPV, né, que é a Autorização de Propriedade de Veículo, e o antigo CLA, que no CTB é chamado CLA, que era o Certificado de Licenciamento Anual. Isso tudo virou um único documento. E vem depois que em fases diferentes. Importante a gente frisar ali, o número do segurança do CRV, se os senhores lembram, o CRV ele tinha um número de segurança próprio daquele documento. Esse número continua existindo, a gente vai falar disso daqui a pouco lá na frente. O CRLV, já falamos, na verdade, é a conversão de todos aqueles documentos, o CRV, a ATPV, o antigo CLA, em um único documento, chamado Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico. A ATPV também ficou eletrônica. Essa questão da ATPV, então, assim, virou necessidade básica, enorme, da questão da atuação dos despachantes, para a gente mostrar, as pessoas vão entender que basicamente a gente precisa muito da interferência dos senhores nesse processo aí. E depois já falar algum tema sobre a questão de surgiu um documento novo, né, que depois a gente vai falar sobre ele, que é a intenção de venda do veículo. Isso é uma grande novidade, que a gente vai ter que, durante esses dias agora, a gente abordar isso com carinho. A gente vai ter que conversar amanhã, presidente, aí naquele mesmo jeito que a gente sempre faz, né, todas as novidades. O senhor apresentar lá as pessoas da equipe do senhor lá para a gente discutir, mostrar, apresentar, entrar no sistema, para a gente ver a coisa acontecendo efetivamente. Aqui a gente vai fazer uma abordagem, mas amanhã a gente precisa sentar para poder colocar isso para os senhores entenderem e para serem a referência em relação às dúvidas, né, que os despachantes têm. Próxima transparência. Ok, aí só para a gente relembrando, né, algumas imagens, isso daí é o antigo ATPV, que os senhores estão carecas de conhecer, então não vou perder tempo, é basicamente aquele documento que ficava no verso, que a gente preenchia e usava para transferência de veículo. Próximo, por favor. O nosso antigo CRV, que é basicamente a frente dele, por favor, a próxima. Essas daí são as novidades, senhores. O que nós temos aí de novidades em relação a isso? Esse é um documento que vai gerar o código de segurança. Quando os senhores tinham aquele CRV antigo, os senhores tinham na frente dele mesmo esse código de segurança. Esse código de segurança novo agora é um documento, apesar de integrar, né, todo o processo, é um PDF, um documento à parte, que os senhores vão fornecer para os clientes dos senhores. Depois a gente vai falar sobre algumas peculiaridades em relação ao serviço em si. Se os senhores observarem ali, esse documento, ele é basicamente o número de segurança do CRV. É aquele documento que o usuário precisaria para poder emitir o CRV eletrônico de casa, na hora da transferência do veículo e assim por diante. Então, esse é um documento que os senhores vão emitir nos escritórios dos senhores, né? Armazenar e disponibilizar uma via para os clientes dos senhores que procurarem lá os escritórios. Próximo, por favor. Esse daqui é o CRLV,
né, que é o documento, basicamente, que a gente vai usar tanto para porte obrigatório, quanto para a questão das transferências posteriores, o que a gente já precisa antecipar aqui? A gente vai falar de novo na reunião de amanhã. Importantíssimo destacar, este documento, o primeiro que os senhores emitirem, por exemplo, uma pessoa que estiver adquirindo veículo, tanto zero, né, quanto veículo usado, este documento, o primeiro que ele emitir, ele traz o número do CRV. Então, os senhores têm que sugerir, né, não é o número de segurança, tá? É o número do CRV. Se eu lembro aquele verdinho, eles tinham aquele número, cada certificado daquele lá, do registro de veículo, tinha um número. Ele continua tendo esse número, só que ele é apresentado agora na primeira emissão. Então, eu vou dar mais detalhes amanhã, com os senhores na demonstração prática mesmo da coisa, né? Mas o que é importante destacar aqui, no primeiro serviço que eu fornecer para o usuário, este documento que está aí, ele precisa ser preservado pelos senhores enquanto arquivo, lá enquanto profissionais, né, da área, né, quanto para o proprietário do veículo. Porque se ele perder, ele vai ter que dar trabalho, ele conseguir um documento desse. Próximo. Esse daqui, que é a grande novidade, que os senhores vão entender. O que está acontecendo hoje? O que é a grande novidade que nós temos? Não sei se é aquela parte operacional em relação a processos. Antes agora da pessoa alienar, vender o veículo dele, imagina que um veículo usado, né, em que o proprietário já dispõe do CRV eletrônico e ele quer vender o veículo dele. Para que ele venda o veículo dele, ele vai ter que fazer um deslocamento a mais ou um serviço a mais. Ele vai ter que procurar os senhores ou o Detran, neste momento, né, para a gente fazer um documento chamado intenção de alienação, intenção de venda. O que é isso? Antes de eu vender o meu veículo, eu vou procurar... a gente vai entrar no sistema do Detranet, né, e fazer o lançamento das informações de quem é o comprador. Então, senhores, lembra que nós tínhamos lá o comunicado de venda? Esse documento precede o comunicado de venda. Então, a pessoa, quando quiser alienar o veículo dele, vai ter que procurar o despachante ou o Detran e solicitar o lançamento das informações, um documento chamado intenção de venda do veículo. Vai ser lançado lá todo dado do proprietário, isso já tem no sistema, né? E os senhores lançarão os dados referentes ao comprador. Importante destacar, isso não é o comunicado de venda, perfeito? Isso é uma intenção de venda, que depois ela pode ser cancelada normalmente. A gente vai falar sobre isso daqui para frente um pouquinho ali. Mas, grande novidade, eu tenho hoje o proprietário do veículo procurando para fazer a intenção de venda e depois, propriamente, a transferência, o comunicado de venda pode ser feito ou não, como é hoje, né? E depois o serviço mesmo de transferência em si. Próximo, por favor. É basicamente isso daí, né? Esse é o modelo do documento. Próximo, por favor. Vamos lá. Ponto de vista prático lá. Quem é a pessoa legítima para solicitar os documentos? É o proprietário do veículo. Ou seja, quem é que pode me solicitar o CRLV eletrônico, o código de segurança ou a autorização para venda do veículo? O seu proprietário ou o seu procurador legalmente constituído. Então, em relação a procurador, nós temos dois cenários, né? O procurador que pode ser feito, aquele procurador mesmo, de procuração pública, redigido em cartório, ou no caso do Espírito Santo, deve ser o caso dos outros estados ali, né? O despachante documentalista, que já está amparado pela legislação federal em relação à questão da nomeação enquanto procurador. Então, essas são as pessoas que podem procurar os senhores e solicitar esses serviços aí. Inicialmente, na primeira vez que a gente fizer a emissão do certificado, a gente vai emitir para eles também o código de segurança. Hoje, né? Ontem e hoje, só estão sendo feitos nos PABs e Ciretrans. Amanhã, os senhores vão começar a fazer também a emissão deste documento. Próximo, por favor. Esse daí é um modelo da tela do que os senhores irão preencher para poder gerar a ATPV, né, que é a autorização
a intenção lá de gravame, os senhores vão preencher as informações. O que for referente ao veículo já virá preenchido para os senhores, é claro, né? O que for relacionado a compradores, os senhores terão que fazer o lançamento. Detalhe importantíssimo, que talvez vá um pouco de encontro ao que foi falado ali pelo presidente do Conselho Nacional. O proprietário novo tem que ter um e-mail válido. Então, é algo que hoje, vou falar pelo Espírito Santo, nós temos hoje no Espírito Santo algo em torno de 2 milhões e alguma coisa de veículos registrados, e nós temos cerca de 90 mil e-mails válidos no sistema. Este modelo acaba. Perfeito? Se os senhores observarem ali, o processo, como campo obrigatório, eu tenho a obrigação de digitar o e-mail do comprador do veículo. Isso a gente vai ver depois na fala de amanhã, nós temos algumas possibilidades, né? Mas é realmente uma discussão muito pontual que a gente vai estabelecer amanhã com o pessoal do sindicato, quando estiver lá fazendo sobre isso. Mas é uma grande novidade. Além da TPV, eu tenho essa obrigação agora do e-mail como item obrigatório para que eu consiga vender um veículo. Próximo, por favor. Já falamos, né? Não confundir a intenção de venda, que é um documento prévio, que não vincula a venda, porque ali eu tenho o proprietário do veículo dizendo, olha, tenho a intenção de vender o meu veículo para fulano de tal. Essa informação vai estar no sistema para quando a gente for fazer o processo de venda mesmo. Né? Mas ele não é aquela obrigação estabelecida no Código de Trânsito da comunicado de venda, daquele comunicado que isenta a pessoa de um problema futuro. Feito, é basicamente um documento unilateral que é feito pelo proprietário atual do veículo, né, informando que vai alienar para a pessoa. Só lembrando que pode ser cancelado sem grandes problemas, a gente vai ver depois na prática. Próximo, por favor. Esse aqui é um exemplo, né? Tá muito baixinho ali, mas é basicamente assim, como que eu consulto se aquele veículo possui uma intenção de venda? Isso os senhores também terão acesso a essa tela, né? Como que eu consulto se aquele veículo já existe uma intenção de venda já no sistema, já pronta, ou se eu posso uma intenção de venda? A gente vai mostrar na prática isso amanhã, simulando algumas situações. Próximo, por favor. Esse aqui é uma tela para cancelamento da intenção. Como eu disse, senhores, é uma tela que, como eu tenho apenas o comunicado que eu tenho a intenção de fazer, eu também posso retirar isso aí. Imagina o seguinte, eu fiz a intenção de venda informando que vou vender para fulano. Por algum motivo, algum distrato qualquer, eu desisti de vender para fulano, vou vender para ciclano. O proprietário vai procurá-lo ou procurar uma agência do Detran, né, e fazer essa solicitação, e a gente vai fazer inserção de um novo intenção de venda. Próximo, por favor. O que tem de novidade? Nós falamos lá também. Nós temos aqui a tela que os senhores vão usar tanto para gerar CRLV, que é aquele documento de porte obrigatório, para o usuário circular com ele na via, né? É o documento que ele vai precisar usar para depois, lá quando for baixar o aplicativo, se ele optar pelo aplicativo, para que ele consiga fazer o aplicativo dele. Aí os senhores vão gerar a autorização e o código de segurança. Hoje, se vocês observarem ali, nós temos teclas separadas. CRLV numa tecla, ATPV em outra, e o código de segurança em outra. Por quê? A nossa orientação, vai ser chegada pelos senhores oficialmente, isso é que o CRLV e o código de segurança, na primeira vez que eles procurarem os senhores vão entregar esses dois documentos ao demandante do serviço, né? A ATPV é uma mera situação na hora que eu for fazer a intenção de gravame. Eu não preciso tirar a ATPV se a pessoa não pegar para mim e disser assim, olha, comprei um carro e já quero vender o carro. Se não for esse o carro, a ATPV vai ser para um segundo momento. Próximo, por favor. Já falamos sobre isso, né? Assim como o lançamento, o cancelamento é a mesma situação. Quem é a pessoa legítima para pedir o cancelamento? O atual proprietário. Perfeito? Então, o atual proprietário procura um serviço dos senhores ou do Detran e pede o cancelamento dessa intenção de venda. Próximo, por favor. Isso aí é um fluxozinho muito simples, né? Eu não vou perder muito tempo com isso, porque a maior parte disso daí os senhores já conhecem.
é o fluxo de uma transferência, por exemplo, de propriedade, que é feito hoje em papel moeda. O que tem de diferente para a gente ter que atentar, no nosso caso hoje, Detran e Espírito Santo? Essa novidade da emissão da ATPV, da ATPV, na verdade, vai acontecer naqueles casos em que a pessoa já tiver hoje com o CRLV eletrônico. E o modelo antigo, que é o CRLV verdinho, papel moeda, esse continua do mesmo jeito que é hoje. O senhor já conhece o fluxo normalmente. Qual a diferença? Que ao invés de entregar agora... Eu já conheço o fluxo normalmente. Qual a diferença? Recolher o CRLV antigo e depois emitir o CRV branco, o que vai acontecer no caso dos despachantes documentalistas? A gente só vai permitir a emissão do CRLV eletrônico depois que os senhores procurarem a Ciretran para entregar o CRV antigo. O que isso quer dizer? Neste momento, eu ainda terei um fluxo do CAD, onde tem CAD, né? Ou do despachante, onde não tem despachante, para entregar aquele CRV em papel moeda. Só lembrando que isso é uma questão de tempo para que vá diminuindo e no momento ele vai acabar. Por enquanto, entregou o papel moeda, o antigo CRV, é feita a autorização, os senhores aí no escritório mesmo emitem um CRV novo e entrega ao proprietário do veículo. Perfeito? Próxima. Esse daí é o cenário em que já tenha o CRV novo, né? Aquele em papel já A4, aquele branquinho. É aquela que nós já tínhamos falado. Vai procurar um dos senhores lá no escritório, os senhores vão fazer o atendimento, fazer normalmente os processos que tem hoje. A diferença disso é que eu tenho lá hoje a necessidade da TPV. O resto vou recolher o CRV antigo? Não. O senhor só vai emitir o CRV novo. Depois a gente vai explicar para o sindicato amanhã, na hora lá, porque, volto a falar, tá? Não dá para a gente abordar todos os temas, que são muitas peculiaridades e são praticamente operacionais mesmo. Esse, claro, é um cenário para a gente entender o que a gente está entrando, né? O que é essa mudança do ponto de vista macro, né? As pontualidades a gente vai tratar amanhã lá com o efetivo que o sindicato vai mandar para lá. Próximo, por favor. Perguntas mais comuns que surgiram hoje, ontem e hoje, com as agências do Detran. A gente já colocou aqui, é claro que surgirão outras, é importante que surjam outras, para a gente ir tratando o tema e fazendo alguma adequação que a gente possa ir tratando lá, tá? Quem pede a TPV eletrônica? Na verdade, pessoal, lembre que isso é um arquivo que os senhores podem fornecer depois a essa pessoa, vai depender se os senhores vão armazenar isso ou não. Minha sugestão é armazenem todos os serviços que os senhores fizerem, para ter isso de stand-by, né, quando as pessoas tiverem, e inicialmente a emissão é gratuita, perfeito? A emissão da ATPV é gratuita. Comunicado de venda continua do mesmo modelo, tanto faz se é o CRV antigo, papel moeda, ou CRV novo em A4. Processo auditado antes de 4 de janeiro, sem emissão de documento. Todos os processos, a gente fez, os senhores sabem, a gente fez um mutirão, né, na última semana, para tentar zerar todos os processos que estavam pendentes em 2020, quase conseguimos, chegamos muito próximo, com um delay de um dia, por problemas que os senhores também conhecem, né, não conseguimos fechar tudo, mas chegamos muito próximo de zerar tudo. O que acontece? Esses veículos que ficaram com pendência de emissão de CRV no modelo antigo, não farão mais o modelo antigo, farão já com CRV eletrônico. Veículo transferido entre estados. Onde deve ser feito o comunicado de venda? Hoje, o comunicado de venda será feito no estado de origem, mas já está sendo tratado junto ao Denatran para que a gente possa fazer isso de outros meios. Então, hoje, a intenção, imagine que vem alguém, por exemplo, o mais comum nosso aqui, né? Minas Gerais, com o veículo de Minas Gerais, com o CRLV eletrônico, neste momento, a intenção de venda tem que ser feita lá. A autorização de transferência tem que ser feita lá no estado de origem. Só lembrando que está em desenvolvimento para que isso seja feito a nível de Brasil. Só que não está pronto ainda. Isso não depende do Detran Espírito Santo, é claro, né? Isso depende do Denatran, que já está em tratativa e está fazendo. Registro da intenção de venda tem que ser realizado... Não! Nós podemos fazer a intenção de venda, né, a emissão da ATPV, em qualquer município. Então, não tem vinculação do despachante com o município onde está registrado,
ou o registro do município onde está emplacado o veículo, né? Exceto se for de outro F, claro, né? Pode ser feito por qualquer despachante para qualquer veículo registrado no Estado do Espírito Santo, independente do município onde está registrada a propriedade do veículo, do proprietário desse veículo. Data da aquisição, lembra que é o mesmo modelo da CRV, né? CRV antigo, papel moeda. Qual é a data que eu vou usar como referência para iniciar o processo? A data mais antiga. É a data informada, ou a data do reconhecimento de firma, ou a data da emissão da ATPV mesmo. São as datas mais que os senhores vão usar para poder fazer os serviços lá, a questão de averbação, da própria multa prevista do CTB. Se houver desistência do negócio, será possível cancelar? Sim, já falamos do cancelamento, né? Então é possível sim cancelar, não tem problema algum cancelamento. Perfeito? Próximo, por favor. Comunicado de venda e intenção. Depois que eu faço o comunicado de venda, senhores, não tem como cancelar a ATPV, salvo se eu fizer o cancelamento do comunicado de venda. Então, vamos lá. Autorização, na ATPV, autorização para transferência de propriedade do veículo, é a intenção de venda, né? Fiz a intenção de venda, posso fazer? Sem problema algum. Fiz a intenção de venda e depois fiz o comunicado de venda. Posso desfazer? Só posso fazer a intenção de venda se eu fizer o comunicado. Só lembrando para os senhores que o comunicado é gravado, né, lá na base nacional. Então, não é uma coisa simples a gente resolver. Então, posso reverter a intenção a qualquer momento, salvo, é claro, se tiver feito o comunicado de venda ou já tiver sido gravado a novo proprietário na BIM, que aí já acabou o processo. Eu não consigo voltar atrás. Cadastro da intenção de venda impede o vencimento do veículo? Não. O que é isso? Imagina que alguém fez a intenção de venda e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses e não fez nem o comunicado, nem concluiu o processo. Isso não vai em circulação do veículo, ou seja, não impede o licenciamento. Quem que impede? Outros serviços, salvo a transferência de propriedade. Então, se vocês quiserem fazer outro serviço e houver uma intenção de uma intenção de venda, né? Pendente, os senhores não conseguiriam fazer o serviço. Tem que fazer a transferência junto com o serviço, ou primeiro a transferência e os outros serviços. Volta, por favor, faltou um. Aqui, Tem como consultar? Tem, sim. Nós já vimos naquela tela lá, que quando os senhores chegarem lá e a pessoa procurar o serviço dos senhores, os senhores poderão cancelar a intenção de venda feita em qualquer lugar do Brasil. Então, os senhores saberão na intenção de venda, né, para quem pode ser feita a transferência do veículo e assim por diante. Os senhores conseguem fazer isso. Próximo, por favor. E aqui, só lembrando que a pessoa, a gente colocou aqui no final, que na verdade, assim, todas essas transações, os registros, as pessoas podem gravar, por exemplo, guardar essas informações que forem surgindo, né? O CRLV eletrônico e tal, tudo isso pode ser feito na carteira digital de trânsito. Então, é um jeito para que as pessoas arquivem essas informações lá. No entanto, como a gente viu, né, o presidente falou ali, nós temos pessoas que já aderiram com facilidade, tem pessoas que têm interesse em fazer e não conseguem, e tem outros que realmente não vão entrar no mundo digital. Então, na verdade, a carteira digital de trânsito é um avanço, é algo importantíssimo, mas não vai suprir que os senhores arquivem a documentação dessas pessoas aí, só lembrando que isso é um arquivo digital, né? Os senhores vão poder imprimir em papel e entregar à pessoa, mas os senhores terão lá um arquivo PDF para o futuro guardar se a pessoa demandar os senhores pedirem, olha, perdi, o senhor me dá um novo documento e tal, aí é com os senhores e quem contratou os senhores para a atividade. É a nossa apresentação em relação ao processo hoje previsto. Reitero, na verdade é um processo em construção, que não está fechado nem aqui no Estado do Espírito Santo e nem na base nacional. Aqui já funcionou, rodou, deu legal, deu tudo certinho. Não tivemos as pendências hoje em relação a nem os veículos que foram do ano 2020 e nem os de 2021. Mas, acontecendo intercorrência, estamos lá prontos para poder resolver qualquer problema. Terminei a minha fala. Perfeito, muito obrigado, bom estado, muito obrigado mesmo por aí contribuir conosco, com o seu tempo, com a sua experiência, excelente apresentação. Queria fazer para você 2 perguntas que chegaram por aqui e depois
a gente comenta, né? Queria que você fizesse isso. O Carlos Roberto Borges perguntou: vai acabar o reconhecimento de firma nos cartórios? Essa é a primeira pergunta. Não vai acabar o reconhecimento de firma em cartório. Continua no mesmo modelo, só lembrando que aquele documento que vai gerar chamado ATPV, né, que é basicamente a intenção de venda, de venda do veículo, hoje, como ele leva o CRV, o verso dele vai na ATPV lá no cartório, ele vai fazer a mesma coisa. Então, isso não muda. Perfeito. A Vanúbia Damião Mota perguntou: para imprimir o licenciamento digital, terá que pagar alguma taxa? Não. Os senhores poderão imprimir, os despachantes, né? Poderão imprimir todos os documentos referentes aos serviços que os senhores fizeram. Então, os senhores não pagam taxa nenhuma ao Detran, salvo mesmo as taxas do processo, né? As taxas normais de serviço, para a impressão dos documentos. Não tem nenhuma taxa a mais. Perfeito. Então, queria agradecer aí em nome de todos aqui, em nome da Pimpag, que é aí com vocês, a primeira empresa credenciada no Detran do Espírito Santo para fazer os parcelamentos para a população, junto com os despachantes, pelo seu tempo novamente, agradecer aí pela essa apresentação que foi muito, muito, muito elucidativa para todos, e acho que amanhã com a comitiva do Venturini, a gente vai ter aí as demais explicações. Queria fazer só uma pergunta também para o nosso amigo Silveirinha, né, presidente do Conselho Federal. Tem uma pergunta, apesar de não ser direcionada ao Estado do Espírito Santo nem ao Estado de Santa Catarina, mas eu queria fazer essa pergunta para você, presidente do Conselho Federal. A emissão do CRV digital vai servir para a Bahia? Sim, ela vai servir para a Bahia, e lá existe também, assim como exemplo, como exemplo aí do estado do Espírito Santo e Santa Catarina, onde a parceria entre os despachantes, documentalista e o órgão de trânsito é muito grande e serve de exemplo para todo esse país. Lá na Bahia não é diferente. O doutor Rodrigo Pimentel está fazendo uma grande parceria com os despachantes documentalistas da Bahia, e tenho certeza que toda essa evolução o Estado da Bahia vai estar acompanhando de perto. E todo o despachante baiano pode ficar tranquilo que essa evolução vai chegar para eles também, né? Isso é o avanço, é a grande parceria, mas a gente já falou sobre isso não podemos correr, né? Mas vai abrir para todos os estados brasileiros, sabemos da dificuldade, é aquilo que a gente registrou, né? Eu estava vendo aqui há pouco, lá no Ceará, um amigo mandando um abraço, o nosso amigo presidente do Ceará, o Serginho. Eu gostaria de aproveitar esse momento, Luiz Cláudio, de mandar um abraço aqui para o estado do Ceará, né? Esse estado maravilhoso. Tenho certeza que a gente vai fazer grandes reuniões lá, né? E mandar um abraço para o estado de Goiás. Tem que aproveitar esse momento por essa TV maravilhosa chamada Pimpag, o novo canal do Brasil, em parceria aqui com o nosso sindicato, né, de Goiás, né, o nosso amigo, o nosso apresentador aqui, o Venturini. Então, não poderia deixar de aproveitar esse momento e mandar um abraço aqui para o estado de Goiás, na pessoa do Celim, que é o presidente lá, e do Ideltinho, que faz um trabalho extraordinário à frente do sindicato, juntamente com o Celim, né, que é o presidente do conselho lá do estado de Goiás. Então, sintam-se beijados no coração pelo Silveirinha, tá bom, meu pessoal? E demais estados brasileiros, não fiquem com ciúme. Leve também o meu beijo no coração a todo o povo brasileiro. Perfeito, Silveirinha. Obrigado. Queria fazer aqui rapidamente comentários aqui. A gente queria agradecer a todos, primeiro a todos os participantes que dividiram aqui conosco essa apresentação, que fizeram aí, com certeza, que a noite dos mais de 600 despachantes que estão aqui conosco fossem melhores, fossem elucidadas suas dúvidas e tiveram essa contribuição muito bacana, muito
com muito conceito, com muito conteúdo, e por isso eu agradeço aqui novamente o doutor Givaldo Vieira, o doutor Kleber Bongestado, que fez essa apresentação aí de forma brilhante. Muito obrigado a todos. Queria agradecer também... Sim, Luiz Cláudio, me permite depois uma palavrinha só, aproveitando que o doutor Givaldo está aí, aproveitando de saudá-lo, porque daqui a pouco ele pode sair, né? Queria cumprimentar o doutor Givaldo Vieira, levar aqui os meus parabéns a ele, essa parceria expressiva com que ele tem com os despachantes aí do seu estado, né, do povo capixaba, e dizer que esse modelo, dizer para todos os presidentes de conselhos do Brasil, que leve essa mensagem de parceria através do doutor Givaldo para todo o Brasil. Esse modelo de parceria do doutor Givaldo e de Santa Catarina tem que ser levado para todo o Brasil. Pessoas como o doutor Givaldo e a diretora do Detran de Santa Catarina, a doutora Sandra Mara Pereira, têm que servir de exemplo para os demais estados brasileiros. É isso que nós temos que seguir. Nós temos que ter representantes públicos à altura do doutor Givaldo Vieira e da doutora Sandra Mara Pereira. Deixo aqui o meu carinhoso abraço para os dois. Sem dúvida nenhuma, Silveirinha. Muito obrigado. E eu queria agradecer a todos os despachantes. Aqui, vocês sabem, a Pimpag propicia para qualquer despachante, de qualquer conselho, nossos parceiros, que estejam aí querendo fazer uma demonstração dessa na sua praça, no seu estado, a gente está à disposição, como sempre estivemos e como sempre vamos estar com os despachantes que são aí do nosso coração, né? Desde o início da Pimpag fazendo esse trabalho em parceria com os despachantes e também em parceria com os estados, onde o parcelamento de débitos propicia aos governos uma arrecadação que é revertida para todos os processos estaduais. O Detran é um órgão com a maior responsável pela maior arrecadação, pela segunda maior arrecadação da maioria ou de praticamente todos os estados do país. Agradeço a todos. Eu não vou nominar aqui todos os despachantes. Está aqui o Silveirinha, como presidente do Conselho Federal, o Venturim, como nosso anfitrião, presidente do Conselho Regional dos Despachantes do Espírito Santo. Mas eu quero aqui, em nome do nosso ex-presidente, aqui foi citado a Bahia, o nosso ex-presidente do Conselho Federal, e aí continua fazendo parte dessa diretoria do Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas, o senhor Gilberto Alvim, pelo qual e através do qual eu agradeço a todos os despachantes que aqui participaram e estiveram conosco, em nome da Pimpag e em nome da Lynx. Gostaria de agradecer também, antes de passar a palavra para o Venturim, para que ele possa fazer o fechamento, ao Eric, que é o nosso gerente de produtos, e a Juliana, que é assessora de imprensa do Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Espírito Santo, que propiciaram a parte técnica para que todos nós possamos estar aqui, e também o Ryan, pelo Detran, que fez aí esse meio de campo conosco para que a gente pudesse propiciar para vocês todo esse conteúdo que aqui a gente teve hoje. Muito obrigado a todos, agradeço de coração, em nome da Pimpag e da Lynx novamente. Venturim, por favor, primeiro parabenizando você por essa excelente iniciativa, tenho certeza que todos que estiveram conosco até agora tiveram um tempo muito, muito, muito proveitoso de conhecimento e mostra toda a pujança dos despachantes do Espírito Santo, que sempre foram parceiros do governo estadual e sempre estiveram prestando serviços de primeira linha para o cidadão do Espírito Santo, para o cidadão capixaba. Tá bom? Muito obrigado, Venturim, a palavra é sua. Do Conselho, Marcos Banhos, juntamente com essa mensagem a gente conversou antes, juntamente com o Conselho Regional do Despachante, nós estamos todos empenhados, o Conselho do Sindicato, em qualificar todos os profissionais na área, todos os funcionários de nossas centrais, nossos funcionários de cada despachante,
para a gente prestar um serviço com maior qualidade, com maior eficiência a todos os proprietários de veículos, a toda revenda, a toda concessionária. Isso é uma bandeira, uma meta que a gente vai difundir, vai intensificar isso daí. E aí, para a gente finalizar, eu espero que todos tenham gostado dessa reunião online, né? Foram tiradas grandes dúvidas. A gente agradece, assim, a princípio, ao Bom Gestab, que foi muito preciso com suas colocações, o seu know-how, o seu conhecimento já tem contribuído para a gente muito. Lá não tem hora, não tem dia, lá o Bom Gestab sempre está à disposição, empenhado para nos ajudar, para ajudar a população proprietária de veículos. Então, a gente agradece o Bom Gestab muito, tenho certeza que o despachante do Estado do Espírito Santo está bem servido com a sua assessoria lá, com o seu conhecimento. Não podia deixar de agradecer também a participação do Givaldo, novamente. Eu tenho sempre falado do Givaldo e tenho falado com algumas pessoas que eu não tenho dúvida em afirmar que hoje, no Brasil, o Givaldo desponta um dos maiores lideranças no diretor de Detran. Os projetos, se vocês observarem, todos os projetos existentes aqui no Espírito Santo são de evoluídos, com capacidade de atender a população, atender os despachantes, e, em momento algum, excluindo as entidades vinculadas ao Detran. A área de habilitação, a área de clínica, a área de despachantes sempre está convivendo, está agindo com participação da categoria. Isso demonstra o conhecimento, a capacidade que ele tem. E aproveito aqui parabenizar o governador Renato Casagrande por colocar uma pessoa do quilate do Givaldo, uma pessoa que está aí mostrando para que veio. Entendeu? Eu também continuo aqui agradecimentos ao Luiz Cláudio, que foi um mediador aí desse evento, trouxe um alento para o despachante no Brasil. A PingPag, uma empresa dele lá de 20 anos atrás, que ele já militava na área de despachante, já com esses parcelamentos, né, de um cartão de crédito, sempre militava. Foi o primeiro a credenciar aqui no Detran, foi parceiro também do Detran. Então, o Gustavo está de parabéns, a gente agradece a participação. O Silveirinho também, a gente aproveita aguardado pela simpatia dele, pela participação dele a nível nacional. Ele tem um desafio muito grande, que é comandar os despachantes no país, com esses novos desafios que aparecem, com as dificuldades que aparentam muitos estados. Infelizmente, o Brasil é grande demais e tem estado que talvez não tem uma capacidade de desenvolver alguns projetos. Então, ele tem um desafio muito grande. Então, ele está no caminho certo, nós acreditamos nele, ele vai desenvolver legal aí. Também não poderia deixar de agradecer a posição aqui da Juliana, nossa assessora, que nos ajudou muito, do Ryan, do Detran também, que teve uma participação grande lá nessa montagem dessa estrutura, o Eric também, lá da PingPag, que é parceiro lá. E aí, com estes agradecimentos, encerramos esta reunião e aí eu aproveito desejar a todo mundo, toda a população capixaba, a população brasileira, despachante no Brasil, um feliz 2021, com muita saúde e muito distante dessa pandemia. Um abraço a todos. Pessoal, só o finalzinho, antes do encerramento, queria deixar só disponível para vocês todas as dúvidas que forem encaminhadas, mas as dúvidas que amanhã serão trazidas, caso elucidadas junto à reunião do sindicato e do conselho com o Detran, serão disponibilizadas na página do sindicato para vocês. Todas as dúvidas estarão lá, todos os questionamentos que vocês fizeram aqui estarão lá disponíveis, tá bom? Também gostaria de agradecer a todos, uma ótima noite, um ótimo 2021 e que tenhamos aí muito sucesso nesse ano, sem dúvida alguma, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite. Fique com Deus. Beijo no coração.
Abraço.